Olá, eu sou Ivana Arantes, falo aqui no meu canal sobre comércio exterior com você e hoje eu vou abordar o assunto sobre cargos, carreira e remuneração. Fique comigo até o final. Em 2008, eu que gosto muito de estudar, decidi estudar uma coisa nova. E eu pensei, mas o que eu vou estudar agora se eu já tinha uma vivência tão grande já em comércio exterior? Naquela época eu tinha 15 anos de comércio exterior, eu já era despachante aduaneira também e já estava assim, começando a pensar em ter a minha própria empresa. Hoje a Ivex Brasil já fez 10 anos, ela está exatamente com 10 anos enquanto eu gravo esse vídeo aqui para você em 2021. Bom, eu decidi estudar gestão de pessoas, então eu fiz um MBA em gestão de pessoas pela FGV, porque eu entendi que eu precisava dominar mais a especialidade, né, a liderança, o contato com as pessoas em geral. Nós que prestamos serviço, qualquer que seja ele, entregamos uma experiência para os nossos clientes e as pessoas que estão à nossa volta. Então, como o nosso produto, a nossa entrega é intangível, a pessoa precisa se sentir bem, se sentir segura. E aí eu pensei, eu preciso então fazer gestão de pessoas porque as pessoas é quem vão entregar e vão me ajudar o que eu preciso para alcançar o sucesso no meu trabalho dentro do comércio exterior. Então eu entendi o seguinte, que a gestão de comércio exterior é muito mais do que gerir processos, é gerir pessoas. Criei empatia, comecei a entender o que é empatia na prática e aí eu entendi que criar empatia com os agentes de carga, com os clientes, com os colegas de trabalho, com as pessoas em geral envolvidas em todas as empresas, de todas as etapas do processo, era fundamental para eu conseguir sucesso no resultado que eu estava almejando. Então, o curso de MBA em gestão de pessoas foi maravilhoso. Ele me abriu a mente e as portas para falar com propriedade como cada pessoa, cada funcionário, cada diretor tem o seu papel dentro da organização e dentro do setor de comércio exterior. Porque aqui eu falo com você sobre comércio exterior e a sua gestão. Eu quero que você seja um gestor de comércio exterior, assim como eu. E aproveito para pedir você, para que se ainda não me acompanha nas mídias sociais, que faça isso. Marque aqui no inscreva-se e aí você vai conseguir ter acesso aos conteúdos valiosos que eu coloco diariamente. Por favor, comente comigo o que você acha, faça pergunta, mande para mim sugestões e eu aproveito para até dizer também que esse vídeo aqui de hoje foi uma pergunta que veio de uma pessoa que está me seguindo, conversou comigo diretamente e me fez a pergunta relacionada a esse tema. Então eu prometi para ela que ia gravar o vídeo e estou fazendo isso agora. Eu vou começar falando para você sobre cargos, especificamente sobre o cargo de assistente, mas antes eu vou abordar só uma linhazinha a respeito do estágio, porque eu não vou falar sobre estágio. O estágio pode envolver várias áreas administrativas, atividades administrativas também, não necessariamente sobre comércio exterior, é mais amplo. E tem mais um detalhe, como eu já falei para você e vou falar várias vezes, o gestor de comércio exterior não precisa saber falar inglês necessariamente, ele pode até falar, claro, é um plus que ele vai ter, mas ele também não precisa ser graduado, não precisa de estar na faculdade ou ter terminado o curso, porque tudo que nós falamos e aprendemos na gestão do comércio exterior é na prática. Então eu não vou abordar o caso do estágio, porque o estagiário, né, precisa estar, até onde eu entendo da legislação, estar fazendo algum curso de graduação. Então eu não vou abordar esse tema aqui com você, eu vou abordar já diretamente o assistente. O cargo de assistente pode ter níveis ou não, pode ser simplesmente assistente. Nas pequenas empresas, geralmente o cargo é assistente simplesmente.
Nas médias e grandes empresas, o cargo de assistente pode ter níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, Job 1, Job 2, Job 3, Júnior, Pleno e por aí vai. Cada empresa define o nome que vai ser dado a esse nível. Então eu vou falar aqui com você nível 1, nível 2, nível 3, porque é mais simples e muito prático de entender. E também para eu explicar de uma forma bem elucidativa. Então vamos lá. No cargo de assistente, nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é aquele iniciante, como o número diz, né? Então, o assistente nível 1 vai fazer o trabalho de aprendiz. Ele vai aprender e vai conhecer. Ele tem, assim, uma situação muito boa, que é o benefício da dúvida. Ele pode usar isso à vontade. Qualquer erro dele, até ser um erro maiorzinho, vai ser entendido como um erro de aprendiz. Então, é um momento extremamente importante que você deve, se você está começando, né, claro, deve dar muito valor, tá? Então, o nível 1 é aquele que faz atendimentos. Vou citar exemplo. Se você está trabalhando ou pleiteando entrar no comércio exterior, vai entrar como um assistente nível 1, você vai aprender do zero. Então, se você está numa empresa média ou até grande, com várias pessoas, vários departamentos, muito bem segmentada a empresa, numa indústria, vou citar indústria porque eu trabalhei em várias indústrias, fica mais fácil para mim e fica fácil de você entender também. Então, se você está como assistente nível 1, numa indústria, no setor de comércio exterior, você tem um colega da área de contabilidade, ele vem até você com uma nota fiscal de um processo de exportação antigo, tirar uma dúvida com você. Você vai assistir o seu colega buscando aquele documento complementar ou elucidar a dúvida dele ou informação daquela época, ainda que você não estivesse na empresa na época do fato e do processo. Então, este é um momento muito rico para você falar para o seu colega, ok, eu vou verificar, me dê aí uma hora, me dê um dia que eu te retorno, ou quanto tempo você precisa, é urgente ou não é? E aí você vai prestar essa assistência para o seu colega e vai buscar a informação, o documento em arquivo, com outras pessoas da sua área que estão lá há mais tempo, ou mesmo diretamente com o seu gestor. Esse é o nível 1, é bem básico, você vai assistir as pessoas e vai fazer o atendimento. Neste momento, você vai começar a aprender, porque você vai fazer sua pesquisa e vai manter contato com os outros colegas. O assistente nível 2 já aprendeu a fazer isso e logo em seguida ele vai poder fazer um trabalho mais elaborado. Esse trabalho mais elaborado envolve documentos. Quando eu falo sobre documentos no comércio exterior, eu estou abordando fatura pro forma, fatura comercial, packing list, conhecimento de transporte, que pode ser marítimo, rodoviário ou aéreo, certificado de origem, certificado sanitário, declarações e um sem número de documentos. Então, o assistente nível 2 vai manusear esses documentos e vai entender como eles funcionam, vai preencher os seus rascunhos, vai fazer uma prévia deles, vai buscar os dados que vão compor esses documentos, como o peso bruto, o peso líquido das cargas, o preço de venda ou o preço de compra. Se for importação, é o preço de compra. Se for importação, ele vai analisar, ele vai ter acesso aos documentos que vêm do exterior. Se for exportação, ele vai montar o documento da empresa exportadora. Se for um conhecimento de transporte emitido por uma empresa terceira, ele vai conferir os dados como CNPJ da empresa onde ele trabalha. Então, ele vai ter acesso a vários documentos do comércio exterior e vai começar a conhecer os documentos. Então, a partir deste momento, ele já tem um trabalho mais elaborado, de mais responsabilidade, vai aprender muito, porque vai também começar a ver as questões dos prazos. O assistente nível 3 vai trabalhar com relatórios. Aí ele vai juntando o que aprendeu no nível 1, no nível 2 e vai montar os relatórios no nível 3. No nível 3, ele já vai entender quais são os documentos e as pessoas envolvidas no contexto e vai montar relatórios de controle, de follow-up, relatórios para os seus colegas, para os clientes internos e externos e para o seu gestor. Vou citar exemplo. Um relatório, por exemplo, de embarques de importação ou relatório de embarques de exportação. Vamos voltar na questão da indústria.
Na indústria, em várias que eu trabalhei, mas na indústria, no frigorífico, por exemplo, lá o frigorífico, em um dos frigoríficos, inclusive, nós trabalhávamos com exportação de miúdos e carnes bovinas. Então, nós chegávamos a exportar nesse frigorífico 800 containers por mês. E cada container era um embarque único. Então, nós não fazíamos um embarque de vários containers, um embarque com 15 containers, um embarque com 5, com 2, não. Era um container, um embarque. Então, nós tínhamos 800 jogos de documentos. Portanto, nós precisávamos de relatórios muito corretos, muito compilados, sendo atualizados o tempo todo de uma forma muito precisa, porque nós precisávamos saber o status de cada container, ou seja, de cada processo, em que status, em que estágio estava aquele container, estava na produção, aquele contrato, aliás, né? Estava na produção, estava na etapa do carregamento, estava na etapa de documento, então estava na etapa da etiquetagem, enfim, era muito detalhe. Então, o relatório é importantíssimo, e esse é só um exemplo de um, né? Para se verificar, aquela carga já foi paga ou não, já posso começar a produção ou não, eu posso produzir porque o pagamento é a prazo, mas aí eu posso produzir porque o pagamento é à vista. O pagamento à vista é aquele que é feito depois da produção, mas antes do embarque. Então, é tudo muito rápido. O relatório tem essa função de mostrar onde é que está cada coisa, a etapa de cada embarque, de cada processo e, no caso do frigorífico, de cada container. Então, o assistente nível 3 tem a responsabilidade de manusear, de fazer o update, que é a atualização desse relatório e deixar ele correto, para que os seus colegas, os seus gestores soubessem exatamente o status correto e verdadeiro, atualizado de cada embarque. Agora eu vou falar com você sobre analista de comércio exterior. O analista de comércio exterior pode ter também 3 níveis. Na empresa que eu trabalhei, numa indústria de alimentos, numa das primeiras, foi onde eu aprendi mais sobre importação, havia 3 níveis chamados júnior, pleno e sênior. Lá eu entrei como júnior, porque eu tinha experiência de 3 anos em exportação, mas eu não tinha experiência em importação. Então, a empresa aproveitou tudo que eu sabia sobre exportação e aí me encaixou no analista júnior, porque eu já tinha experiência, tá? E tem uma informação importantíssima para você aqui. Quando eu fui contratada nessa indústria de alimentos aqui em Goiânia como analista júnior, eu nem fazia faculdade ainda. Eu me formei em administração com habilitação em comércio exterior, mas eu entrei como analista júnior por causa da minha experiência e da vivência que eu tinha. E naquela época também não tinha muitos profissionais disponíveis no mercado, então também tinha essa vantagem. Mas eu te digo que até hoje falta muito profissional de comércio exterior no mercado. E a nossa demanda no Brasil cresce muito para esse setor, então eu aposto muito e é por isso que eu estou aqui investindo o meu tempo neste dia aqui, que hoje que eu gravo é domingo de manhã, para ensinar você tudo que eu sei sobre comércio exterior. E toda vez que eu falar que eu vou ensinar para você tudo que eu sei sobre comércio exterior, eu não estou dizendo que eu sei tudo sobre comércio exterior. Eu estou dizendo e fazendo um compromisso com você que eu vou ensinar tudo que eu sei sobre comércio exterior. Então, como analista júnior, eu já entrei na empresa fazendo o que eu vou te ensinar agora. O que um analista júnior geralmente faz nas empresas? Ele analisa os relatórios que o assistente nível 3 criou. O analista júnior tem o papel fundamental de fazer a análise nos relatórios que foram criados pelos assistentes, tá? Principalmente pelo assistente nível 3, mas não necessariamente. Então, na indústria de alimentos que eu trabalhei, é uma grande indústria. Na época, ela tinha 4.000 funcionários aproximadamente. E na época de safra de tomate, ela tinha 6.000 funcionários. 2.000 funcionários a mais, ou seja, 50% a mais de gente efetivada para atender aquele momento de safra, entre 3 e 4 meses aproximadamente. Então, o nível de trabalho aumentava bastante, porque nós precisávamos importar maquinário,
partes e peças para a linha industrial primária do esmagamento do tomate e da produção da polpa de tomate, que ia depois para a fabricação dos extratos, molhos e ketchup, além de outros produtos do mesmo setor. Então, como analista júnior, eu peguei os relatórios e fazia as análises e sabia onde é que estavam cada carga, cada embarque, cada processo e o nível de cada um. Foi o momento que eu aprendi muito, porque eu não conhecia a importância do câmbio, a importância do Banco Central na importação e na exportação. E naquela indústria eu fazia as duas coisas, importação e exportação. Então eu já aplicava a minha vivência, experiência em exportação e aprendi ao mesmo tempo da aplicação da minha experiência como fazer importação. Então eu pensei, bom, exportação é o produto saindo e entrando dinheiro, que é o pagamento. E a importação é o contrário, é o dinheiro saindo, a gente fazia o pagamento e entrava o produto. Então eu precisava trabalhar na mão inversa do que eu sabia, analisando os relatórios que a empresa me disponibilizava através de outras pessoas, os colegas que trabalhavam comigo e o sistema que a empresa usava. Eu fiquei aproximadamente 1 ano nesse cargo de analista júnior e depois eu mesma pleiteei o próximo nível, que é analista pleno. E aí eu fui atendida depois de alguns meses do meu pedido, porque eu já conhecia o que era aquele trabalho, eu já estava fazendo umas atividades mais elaboradas, eu já comecei a entender o que era na época era registro de exportação RE, dentro do Siscomex, e a ADI, que é a declaração de importação, que tem esse nome até hoje. E aí eu comecei a criar como analista pleno indicadores. Esses indicadores apontavam para mim a direção que a gente deveria seguir para a tomada de decisão. A tomada de decisão não era minha, a tomada de decisão era da minha gestora, mas eu entendia e consolidava todas aquelas informações do relatório com indicadores. Então eu fazia um trabalho, por exemplo, assim, quais são as companhias marítimas que têm uma melhor performance, com um tempo de viagem melhor, com menor custo. Então a gente focava os embarques de uma determinada origem ou para uma determinada origem em cima desses indicadores. Quanto tempo nós demorávamos a fazer uma operação de exportação para Angola? Naquela época a gente exportava goiabada naquela lata redonda assim para Angola, porque naquela época também o país estava numa guerra civil, então o governo angolano comprava esse produto. Então, quantos containers a gente costumava mandar? Que indicador representava qual o melhor break-even, né, que é o equilíbrio? Quantos containers nós podíamos mandar que compensasse o custo daquela exportação? No caso da importação, nós importávamos o pêssego grego. Então, qual era a melhor época do ano ou a ideal por causa da safra para importar? Então, a gente já buscava os indicadores daquela importação específica. Qual a companhia marítima? Eu tinha que saber qual é que atendia aquela região naquela época do ano. Então, como é que foi a performance do ano passado ou da safra anterior? Indicadores, os números mostram para um analista pleno qual é o caminho para a decisão. Ainda que a decisão não fosse minha, eu tinha que mostrar o caminho, porque a minha gestora ia tomar uma decisão em cima daquela situação. Então, você que me ouve aqui, que está doido para ser analista um dia, ou que é assistente e quer ser analista, tenha em mente que não é um trabalho fácil. E eu falo sempre para você que importação e exportação, ser gestor de comércio exterior não é para amador. Então, você vai aprender sim em todos os níveis, independente do salário que você ganha, da remuneração que você tem, se você acha justo ou não, aprenda. Busque aprender sempre, porque o comércio exterior é muito amplo, portanto é complexo e cheio de detalhes. Como analista pleno, você vai pleitear ser um analista sênior e para isso você precisa dominar os indicadores. O analista sênior já vai para um nível mais alto, um salário mais alto, claro, e talvez até ganhos de participação em alguns negócios, a depender de cada empresa. Então o analista sênior vai fazer a administração desses indicadores, ele vai colocar metas para esses indicadores. O sênior gerencia os indicadores e mapeia processos. Ele já vai começar
um trabalho mais elaborado ainda, porque o sênior vai fazer um mapeamento de processos para melhorar a performance do departamento de comércio exterior, consequentemente dos recursos da empresa. Tenha em mente uma coisa importante: quando o comércio exterior exporta, ele está fazendo uma venda, então ele tem que vender com o maior valor possível no mercado. E quando o comércio exterior importa, ele está fazendo uma compra, ele está gastando o dinheiro da empresa, então tem que ser com o menor custo possível. São coisas inversas, tá? Igualmente importantes. Uma vantagem do nosso setor de comércio exterior é porque se o mercado está comprador ou vendedor, nós temos trabalho. Isso é incrível e eu defendo muito que você que me acompanha, que aprende comigo, saiba fazer os dois, exportação e importação. É claro que nem sempre é fácil, mas você precisa aprender os dois, porque você vai ter um poder de escolha maior e mais ainda vai poder ajudar a sua carreira, ajudar a empresa na qual você está trabalhando, ou vai poder criar a sua própria empresa no momento certo e contribuir para o desenvolvimento do Brasil, porque um país só cresce forte mesmo se ele tiver um negócio, um comércio internacional muito forte e consolidado, com bases bem firmes, construídas na rocha. O próximo nível é a supervisão ou coordenação. Não é fácil ser supervisor ou coordenador, mas é muito possível se você tiver passado pelos níveis de assistente e de analistas com esmero. O supervisor ou coordenador vai reunir tudo isso que eu falei e vai fazer a coordenação, a supervisão das atividades, dos relatórios, das tarefas, dos prazos. Vai coordenar e supervisionar aquilo que foi determinado para ser feito. Ele vai, junto com o gestor, fazer um trabalho para garantir que tudo aquilo saia perfeito, com um risco quase zero, perto de zero de erro. Esse é o objetivo do coordenador e supervisor. Ele faz a intermediação entre assistentes e analistas e o gerente, que é o próximo nível depois da supervisão. O supervisor até toma decisões, mas ele não se responsabiliza por elas necessariamente assinando por essas decisões, dando o aval final. Mas ele tem um papel importantíssimo de conectar analistas, assistentes e a gerência ou a diretoria na falta da gerência. O supervisor tem o papel muito importante de garantir o sucesso daquela meta que foi decidida e daquele objetivo que está sendo implantado. Dependendo da complexidade do negócio da empresa ou do tamanho da empresa, o supervisor ou coordenador pode ser dividido por setor de importação ou setor de exportação. Não necessariamente ele vai supervisionar ou coordenar ambos. Se a empresa for muito grande, pode ainda ser dividido em supervisor ou coordenador de marítimo e ou aéreo e ou rodoviário na importação ou na exportação. Então você veja e pense comigo, quão amplo é esse setor e o que você gosta mais de fazer ou tem mais inclinação para fazer. Se você acha que você tem uma vontade maior ou você aposta mais na importação, então você pode trabalhar a sua carreira visando ser supervisor ou coordenador na área de importação. E se você está mais na região da fronteira, com países que vão fazer mais as operações através da via rodoviária, do modal rodoviário, inclusive tem um vídeo sobre isso, sobre todos os modais no comércio exterior, você pode pensar mais na importação e exportação via rodoviária. Ainda que de vez em quando você também faça as outras. Mas se você se especializar mais em uma ou em outra, você pode administrar melhor a sua carreira, principalmente no começo. E é claro que você vai ter um planejamento, né? Você deve ter um planejamento de carreira. É importante, então, neste vídeo que eu estou gravando, para você conhecer como é que funciona, para você, então, ver onde é que você vai se colocar, se recolocar, que caminho você vai trilhar para você. Então, como coordenador e supervisor, você pode ter esta possibilidade, né? E ter uma possibilidade maior de se colocar no mercado. Porque se a empresa só importa ou só exporta em um modal específico, você pode se especializar naquele modal específico, né? Claro, e escolhendo trabalhar com ele. O próximo nível é a gerência.
Aí a gerência ganha mais, é claro, e tem maiores responsabilidades. O gerente de comércio exterior sabe, tem que dominar tudo que eu falei, desde o nível de assistente, o nível de analista e o nível de supervisão. Então é muito importante e até de forma responsável que uma empresa contrate uma pessoa para o cargo de gerente e uma pessoa se candidate para um cargo de gerente, tendo certeza que pode cumprir essa função, porque o gerente vai ter sim a possibilidade de tomada de decisão e de assumir as responsabilidades por aquela decisão, inclusive assinando documentos, dando autorização de compra ou de venda, de precificação. Ele vai colocar na prática tudo que foi decidido pela presidência da empresa, por sua diretoria, pelo dono da empresa, se for uma empresa menor. Ele assume, toma para ele a responsabilidade das decisões. O cargo de gerente é um cargo muito importante e difícil, por isso que ele deve ganhar mais, porque ele sofre uma pressão de baixo para cima de quem ele lidera e sofre uma pressão de cima para baixo, que quem lidera ele. Então é meio o sanduíche, ele tem um pão, ele é o hambúrguer, tem um pão por baixo e um pão por cima. Ele tem uma pressão muito forte para atender os seus liderados nas suas demandas e necessidades do trabalho do dia a dia, e ele também tem uma especialidade. Ele deve ter a especialidade de fazer a gestão das pessoas que estão acima e abaixo dele no nível hierárquico. Por quê? Porque ele tem que atender a todos. Então ele sofre uma pressão do líder dele, que pode ser o diretor, um presidente da empresa ou até mesmo do próprio dono da empresa, para atingir os objetivos que foram determinados. Ele cuida da parte tática das operações de comércio exterior. Por isso, ele deve ser melhor remunerado. O cargo de gerente não é um cargo, ou pelo menos não deve ser um cargo de vaidade. O cargo de gerente assume responsabilidades, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso e pelos erros que acontecerem dentro da performance da operação. Agora, o próximo nível é diretoria. O diretor é responsável por tudo isso que eu falei, mais a gerência, e não necessariamente ele é um diretor de comércio exterior. Só em empresas muito grandes, que têm negócios internacionais enormes, mas ele pode muito ser o diretor facilmente da área comercial, o diretor de vendas, diretor de compras, diretor financeiro, e também ser o responsável pelo setor de comércio exterior. O setor de comércio exterior envolve a empresa inteira. Quem atua como gestor de comércio exterior fala com todas as áreas da empresa: financeira, fiscal, vendas, compra, produção, diretoria. Ele conversa com todos da área interna. Então ele é fornecedor e cliente interno de uma empresa, principalmente das empresas grandes, mas não somente. Numa empresa pequena também funciona da mesma forma, guardadas as proporções. O diretor é responsável pela estratégia. Ele, com seus pares e com o gerente, vai estudar junto com eles os objetivos, as metas, os prazos, e colocar aquela estratégia em prática. Ele vai definir como é que se vai trabalhar, o que se quer, em que prazo que se quer e qual é o orçamento para que aquela estratégia funcione a curto, médio e longo prazo. O papel dele é extremamente importante para o fracasso ou o sucesso da organização, não só do departamento. Então, por exemplo, o diretor deve definir qual o percentual da produção de uma indústria deve ser voltado para o comércio exterior, deve ser voltado para a exportação. Qual o percentual do orçamento deve ser voltado para a importação de um novo equipamento, a construção de uma nova planta, a substituição de um fornecedor no mercado externo. Por exemplo, nós compramos farinha de trigo da Argentina, que é um país que produz bastante farinha de trigo, mas nós estamos visualizando a troca de fornecedor dentro da Argentina, porque aquele fornecedor A não está mais atendendo a necessidade, ou melhor ainda, quem sabe, o fornecedor A não consegue mais suprir toda a nossa demanda, nós precisamos de um segundo, do A e do B. Então o diretor faz esse papel, essa tomada de decisão que mexe com
a estratégia da empresa. Por isso o trabalho dele é extremamente importante. Eu digo o seguinte: para um gerente e para um diretor, não necessariamente eles têm que ter sido, de forma da carreira deles, assistentes, analistas e supervisores, mas eles têm sim que entender de forma estratégica como é que tudo funciona. Ele pode nunca ter feito o registro de uma DI, ele pode nunca ter sido um despachante aduaneiro como eu, mas ele tem sim que entender como é que toda essa sistemática funciona, porque ele vai tomar decisões que vão levar a organização para frente e trazer o lucro esperado para a empresa. E agora eu vou falar para você sobre o ciclo PDCA, criado nos anos 20 pelo físico norte-americano Walter Andrew Shewhart. Ele criou esse método para nos ajudar na área administrativa. E esse método pode ser muito bem aplicado no setor de comércio exterior. Eu vou explicar sobre mais para você agora de uma forma simples. Eu vou te apresentar este ciclo PDCA para você saber dele, mas no outro vídeo eu vou entrar a fundo como você pode aplicar ele no dia a dia, na sua carreira dentro do comércio exterior. Então é o seguinte: PDCA são letras das palavras em inglês para P de plan, de planejar, do, que é a letra D de fazer, o C é check, de checar, e o A é act, de agir. Então é plan, do, check, act, que significam planejar, fazer, checar e agir. Em cada uma dessa letra tem duas atividades básicas, no total de 8. Então, no planejamento ou no planejar, as metas são definidas, os objetivos e os prazos. E também como é que se faz o atingimento dessas metas. Então, no P é definido a meta e é definido também como é que se vai trabalhar a meta ou as metas para que elas se cumpram. Já na letra D de do, que é fazer, essas metas vão entrar em ação e vai haver o desenvolvimento das pessoas para que essas metas sejam cumpridas da forma que foi elaborada. Na letra C de check, é verificar, as tarefas vão ser verificadas e será necessário que elas sejam, além de verificadas, executadas da forma correta. Então, é uma verificação contínua e uma execução também contínua. E na última letra, que é o A de action, que é agir, vai ser necessário então que tudo que for realizado vire processo e aquilo que no final, na letra A, ainda não deu certo, seja corrigido para que entre dentro do processo. Então, fecha-se o ciclo com essas 8 atividades básicas e você pode fazer isso na sua carreira para você e dentro do setor de comércio exterior que você vai estar trabalhando nele, tá? Então, você vai usar o ciclo PDCA sempre abrindo e fechando para você conseguir visualizar aonde você quer chegar, até onde você quer ir. Agora eu vou falar sobre salário, que esse tema todo mundo gosta, não é? Eu também gosto muito. A parte de salário é uma parte muito delicada e muito particular de cada empresa, de cada região do país ou mesmo da sua cidade. Vai depender muito do tamanho da empresa, do porte da empresa, do que ela está disposta a pagar e do que você está disposto a ganhar. Então, é claro, quando você está no nível de assistente, e foi o meu caso também, eu estava aceitando o piso salarial daquele setor porque eu queria entrar a trabalhar nessa área, né? Então, isso é fácil. Mais difícil à medida que você vai galgando degraus dentro dos cargos, né, da sua carreira, durante a sua carreira. Então isso ficou mais complicado. Então você deve perceber que muitas vagas falam salário a combinar, envie sua pretensão salarial, negociamos durante a seleção, né? Então você deve criar uma expectativa de quanto você quer ganhar e falar isso
de forma transparente, não só para conseguir a vaga, porque isso é até uma dica que eu estou passando para você não se decepcionar lá na frente ou a empresa se decepcionar com você, porque você pode querer, por exemplo, ganhar R$5.000, mas aquela vaga vai pagar R$3.000 ou ela vai pagar R$1.500. E aí você vai fazer o que depois de todo o processo seletivo? Então você deve ter em mente quanto você vai ganhar. Se você está pleiteando qualquer nível de assistente, vamos arriscar a dizer aqui que você fica satisfeito com R$1.500 de salário, mais benefícios que eventualmente pode ter. Ok, você vai com esse número. Se for um pouquinho menos, tudo bem. Se for mais, ótimo, vai ser um ganho. Assim, você e a empresa estarão satisfeitos e vão ter isso pacificado, assinado em contrato, com carteira assinada, CLT, tudo muito correto para sua segurança e da empresa também, e vão trabalhar juntos de uma forma tranquila. Se você for com uma expectativa de R$1.200, ou melhor, se você for com uma expectativa ao contrário, de R$2.000 e a empresa oferecer R$1.500, é um percentual bem grande de diferente. Você deve avaliar se você vai realmente entrar por 1.500 e depois arruma outro emprego. Eu sou contra isso, essa é a minha opinião, tá? E você deve também pensar que a empresa vai estar investindo em você e pode estar perdendo tempo se você não fizer um bom trabalho, porque você vai entrar com 1.500 para ganhar, mas gostaria na verdade de estar ganhando 2.000, em vez de ir buscar se recolocar no mercado ganhando os 2.000. Então avalie bem esse momento, é uma dica que eu te dou, para que nem você nem a empresa tenham o tempo perdido e em vez de criar uma relação comercial e profissional muito boa para toda uma vida, né, de amizade também com as pessoas de lá, cria um problema, né? Então é importante você ter essa responsabilidade. Então, em termos de salários, não vou dizer nada para você aqui como é que está o mercado, mas eu falo para você onde você vai conseguir informações. Eu separei aqui 3 sites que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo para você pesquisar. O primeiro deles é salario.com.br. O segundo é da Glassdoor, em inglês, glassdoor.com.br. Não se preocupe que eu vou deixar escrito aqui. E também o da Catho, catho.com.br, que é uma empresa tradicional em seleção de pessoas, desenvolvimento e vagas de emprego. Então, na Catho tem o banco de dados para as pessoas que querem se colocar, os profissionais, e tem também o banco de dados para as empresas. Então, nesses 2 primeiros links que eu te falei, você tem informações gratuitas da sua região. É importante você ver isso. Então, se você está na região de São Paulo, Rio de Janeiro, pode ter uma remuneração maior, né? Ou não, vai depender da área também, se é industrial, se é comercial, se é uma distribuidora, transportadora. Mas se você estiver numa região, né, onde tem menos oportunidades, mas também tem menos profissionais, você pode ter uma remuneração maior. Então isso varia muito porque o Brasil é muito grande. O que eu digo para você é para você fazer uma boa pesquisa e ter um número já decidido, definido, para parâmetro quando você entrar num processo seletivo. O processo seletivo custa caro para a empresa. Você tem que ser responsável para você fazer um bom trabalho, falar a verdade durante as entrevistas e conseguir sim se colocar da forma correta e adequada para começar ou dar continuidade a uma carreira sólida no comércio exterior. Muito bem, você viu aqui comigo quais são os cargos, quais são os níveis de cada cargo quando eles existem e qual é a função de cada um, né? Quais são as atividades que você vai realizar em cada um deles. Então, recapitulando, no nível do cargo de assistente, você vai aprender a assistir as pessoas dentro do comércio exterior ou os colegas de outras áreas, aprender a lidar com os documentos no comércio exterior, fatura ou faturas, packing list, romaneio de carga, né? E outros documentos mais. Você vai também lidar com relatórios para acompanhamento dos embarques. Já o analista vai criar os indicadores em cima desses relatórios e administrá-los da melhor forma possível, garantindo então para o gerente ou o coordenador, que é o próximo nível, aliás, que o gerente vem depois dele, que o coordenador tome decisões seguras e informe aí sim ao seu gerente
gerente que tome decisões igualmente seguras, para que todo o setor de comércio exterior esteja sendo gerido de uma forma muito correta, concisa e dentro do que foi decidido pela diretoria, que define a estratégia do setor de comércio exterior. Você viu também que é possível você fazer pesquisas de salários em sites que eu deixei aqui na legenda para você. E assim você pode já conhecer o que o mercado está pagando e você vai pensar se qual nível você quer, até que nível você quer ir, quanto você quer ganhar em cada estágio da sua carreira, tá? Você também viu aqui o ciclo PDCA. Conheceu aqui que ele existe e ele pode ser uma ferramenta, e eu vou gravar um vídeo sobre isso para você com mais profundidade, para você gerir a sua carreira e também as suas atividades dentro do comércio exterior. Você vai me acompanhar para você ter esse material aqui muito em breve. Então, se não se inscreveu, se inscreva no meu canal para você ter todo este conteúdo valioso, tá? Depois do método PDCA, eu comento com você uma coisa muito importante, que gerir comércio exterior é gerir pessoas. Então, goste de trabalhar com pessoas, não só com processos, porque as pessoas são desenvolvidas ao longo do tempo, assim como você também vai ser. Assim como você que me assiste, que está aprendendo comigo sobre comércio exterior, vai fazer consigo mesmo. Então, gestor de comércio exterior gere pessoas. Sem as pessoas, você não consegue fazer uma gestão correta, independente de onde e com quem você esteja trabalhando. Importar e exportar produtos não significa que você não precise de pessoas. Pelo contrário, à medida que você cresce e se desenvolve nessa área, você precisa mais ainda das pessoas para você fazer uma boa gestão dentro do comércio exterior. E por fim, eu te dou uma dica muito importante. Pense aqui comigo, tá? Sempre com muito respeito e muita consideração pelas pessoas. Se você entende que está num cargo como assistente, por exemplo, mas fazendo atividade de analista, você deve conversar com o seu gestor. O que eu estou te dizendo é muito importante que você assuma um cargo para aquela função e desenvolva atividades naquela função. Isso é uma questão de muita responsabilidade. Se você está num cargo ou vai entrar num cargo de assistente, você deve fazer atividades na função de assistente. Se você está num cargo de analista, você deve fazer atividades da função do analista e receber por um analista. Claro, você pode fazer, sendo analista, a função de assistente, mas sendo analista, não fazer a função do supervisor. E também fazer a função de supervisor e não ganhar como o supervisor não é correto e adequado para nenhum dos lados. Você deve pensar sim na parte da sua carreira, na parte das suas atividades e aprender com bastante humildade, com a mente bem aberta para você também ter a remuneração adequada. Mas você deve conversar com o seu gestor, com o dono da empresa, que você não deve fazer uma função e não receber por ela. Você deve, assim como eu faço, valorizar o seu trabalho, a sua mão de obra, o seu conhecimento, por menor que ele seja. Assim nós vamos garantir uma remuneração adequada, um trabalho bem feito, trabalharmos felizes com o que nós fazemos no comércio exterior. Fica essa dica para você que é muito importante. Trabalhe feliz, faça um trabalho honesto, correto, íntegro. Seja verdadeiro com a empresa que paga o seu salário, a sua remuneração, confie o trabalho em você. Seja verdadeiro com os clientes que você atende. Então, se você está num cargo, independente do que seja ele, de qual ele e do nível, receba adequadamente por ele e entregue também adequadamente por ele um pouquinho mais. Sabe por quê? Um pouquinho mais, mas não tudo, porque você está mostrando que você tem a capacidade, a vontade de fazer mais, de ganhar mais e de ir para um cargo maior. Tenha cuidado no seguinte, você não deve assumir um cargo de assistente e fazer o trabalho de analista ou até mesmo de supervisor. Tenha atenção a isso, porque assim você vai cuidar da sua carreira e vai ser remunerado da forma adequada
dando o valor correto para o seu trabalho, porque no nosso setor de comércio exterior nós temos que nos valorizar, porque o trabalho é extremamente complexo e é um trabalho que deve ser entregue com muito zelo, porque é sujeito a muita multa. E isso estou falando não é para te assustar, é para você saber que isso existe. É a mesma coisa no trânsito. Se você já tirou sua CNH, se você vai dirigir, você sabe que se fizer algo errado e se for visto, vai ter que pagar a multa. No comércio exterior é a mesma coisa, então não é para você ficar com medo, é para você ficar informado que isso existe. Estou muito feliz com esse vídeo, fico muito grata por você ter assistido ou me ouvido até aqui. Se você não viu, você me ouviu. Peço de novo para você se inscrever no meu canal e continuar assistindo, me acompanhando, que eu vou trazer mais novidades sobre carreira no comércio exterior. Te vejo em breve, até mais!